Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a sua mesa redonda que discute as grandes questões, os grandes temas, enfim, o que está acontecendo no mundo hoje, o que acontece nesse mundo, o que acontece nessa nossa contemporaneidade. Nesse conversa de número 102, nós voltamos ao tema do Trump. Aqui, duas questões. Uma questão que é o acordo entre os Estados Unidos e a Europa, e também vamos comentar o que está acontecendo no Brasil. As os acordos finais, né? Enfim, como é que se chegou à história brasileira, pelo menos até esse momento, como o pessoal sempre fala aqui. Olha, essa é a posição no dia 31, né? 31 de julho, às 9 horas da noite. Pode ser que aconteça alguma coisa, né? E mude completamente. Daqui a meia hora, né? Daqui a meia hora, porque a gente, eu não consigo me livrar do Trump. A gente não. Olha, eu estou com um programa aqui sobre a Índia querendo fazer há 2, 3 meses e não consigo fazer, porque é um turbilhão de emoções e de paixões, enfim, de um montão de coisa acontecendo. A gente até está fazendo um programa semanal, né, Baixãozinho? Estamos fazendo toda semana, né? Toda semana acontece uma coisa, então a gente é obrigado a vir aqui tentar explicar. Então O cara hoje não nos deixa. não deixem ter sossego. Com a nossa mesa tradicional, Bastianzinho, tudo bem, Bastianzinho? Mais uma vez, mais um programa mais Trump, né, na vida. Tudo bem, tudo bem. E aí, Mazati, Numa, hoje, Europa, hein, Numa? Hoje é dia de crítica ao seu eurocentrismo, hein? Ó, tu vai ver, vai vir nele em cima, te cravando. Hoje tu não escapa, malandro. Hoje tu tá ferrado. Hoje é dia de assunto que você se ferra, não adianta. Grande Luiz Carlos Delorme Prado. E aí, Pradinho? É um prazer estar aqui novamente. Como se disse, né, nós não conseguimos nos livrar da mala do Trump. O Trump nos persegue sempre. Toda vez que o nosso público está ouvindo, a gente discute, vamos fazer um outro programa, acontece alguma coisa que nós somos obrigados a voltar a discutir sobre o Trump. Exatamente. Mas, enfim, vamos lá, lembrando para vocês que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, no canal IE-FRJ, lá vocês encontram todos os programas do canal e entre eles o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, vamos começar a trabalhar, né? 9 horas Vamos da começar. noite, 31 de julho, quarta-feira, não é isso? Quarta, não, quinta, É. quinta-feira. Bom, Vamos lá, o trabalhar. Bicalho, olha só, o, o meu viés de historiador econômico, me remete, quando eu vejo o que está acontecendo com esses tratados que os Estados Unidos está fazendo, né, com o Japão, com a Europa, com a Inglaterra, e está tentando os acordos que ele chegou, remete àquilo, os acordos ou os tratados que a Inglaterra fazia no século XIX, que ficou conhecido como tratados desiguais. Se pegar a história desses tratados desiguais com a dinastia Qing na China, com o regime Tokugawa no Japão, com o Brasil, o famoso Tratado Comercial de 1825, eram tratados em que havia um limite de tarifa para a colônia, né, para o país derrotado, normalmente era o final de algum tipo de conflito, alguma situação, e não havia limites, uma situação muito favorável para o império, para normalmente o Reino Unido, mas a França também fez vários, o Império Austro-Húngaro, a Rússia, todas as grandes potências do século XIX fizeram tratados desiguais. O que acontece no caso da Europa? Veja só, a Europa fez um acordo que estabeleceu uma base das tarifas de importação dos Estados Unidos de 15%, sobre a alegação que é uma redução de 50%, embora antes disso as tarifas que havia das importações europeias para os Estados Unidos geravam em torno de 1%. Tinha ser alguns casos um pouco acima, mas eram muito pequenas. Além disso, tem algumas exceções cuja as tarifas podem ser bem mais elevadas, e essas tarifas vão se aplicar em torno de 70% das exportações da União Europeia para os Estados Unidos. Em contrapartida,
a Europa se compromete a reduzir as suas tarifas, que são hoje em torno de 10% para zero, na grande maioria dos produtos americanos, inclusive automóveis. Então, é impossível deixar de comparar um acordo como esse de um tratado desigual como as potências imperialistas faziam no século XIX. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é como é que nós chegamos a essa situação? Como é que a Europa se submete a um tratado nesses termos? Um tratado melhor foi feito pelo Reino Unido, pela Inglaterra, cujo teto é 10%. De qualquer maneira, é um tratado bem complicado. Com o Japão também, as condições desiguais são expressivas. Também chegou a um acordo onde vão tributar também 15% as exportações de automóveis do Japão para os Estados Unidos, que representam um quarto das exportações japonesas. O impacto certamente vai ser grande. Então, o primeiro ponto a chamar a atenção é que o Trump venceu as disputas comerciais com seus principais aliados, né? Então, para chamar um pouco a atenção, curiosamente, a situação do Brasil, que é um país muito mais frágil que qualquer um de todos esses que nós estamos falando, é muito inferior o impacto do que com referência a esses países. Segundo o que acabou de ser divulgado pelo Ministério da Indústria e Comércio brasileiro, o peso da tarifa de 50% vai se restringir a cerca de 36% das exportações brasileiras, e como elas representam 12% do total de exportação do total das nossas exportações, representa 4% das exportações brasileiras. E esses produtos que ficaram fora são basicamente commodities, café, carne, que poderão ser redirecionados, na verdade, muito menos. Ou seja, é um mundo muito estranho, muito estranho. E eu entendo que o nosso tema principal primeiro, saber, entender um pouquinho o que está acontecendo, por que esses países submeteram e assumiram alguns compromissos que me parecem difíceis de serem atendidos. Por exemplo, no caso da União Europeia, compromissos de investimento de 600 bilhões de dólares, o que representa, o que obviamente a União Europeia não pode garantir, que são investimentos privados. Se as empresas europeias tiverem retorno, elas farão isso. Se não tiverem, não tem como fazer. Além disso, compromissos de compra de gás liquefeito em montantes bastante elevados também. São 750 bilhões de dólares em energia. Então, é uma situação. A Europa já vem crescendo menos que os Estados Unidos, né, desde algumas poucas décadas, desde a década de 90. Para onde vai a Europa nessa circunstância? Qual é o custo de instabilidade política, né? O que está acontecendo no mundo? Eu entendo que essa é a grande questão que se coloca para nós tentarmos entender efetivamente quais são os riscos que essa ordem econômica que está surgindo, ou essa desordem econômica, melhor, que está surgindo dessa política do Trump vai trazer, que tipo de consequências essa situação vai trazer. Acho que é isso, para começar. Tá bom. Obrigadinho, Prado. Obrigado pelas suas palavras iniciais. Numa, você que acompanha mais de perto, né? Você que está sempre, faz parte dos seus interesses acadêmicos, enfim, tudo mais, esse acompanhamento dessa questão europeia mais de perto. E como é que você está vendo, Numa? Você o que quer dizer, porque o pessoal ficou um pouco assim, sem compreender, né? Sem entender por que que esse acordo foi feito. É um acordo que, a princípio, todo mundo avalia que seja muito desfavorável para a Europa, né? Que, de uma certa maneira, foi uma humilhação da Europa, que a Europa se humilhou diante dos Estados Unidos, enfim. Mas quais são as razões, né? Ou não é nada disso, ou, na verdade, não foi bem isso, na verdade, o pessoal está fazendo uma leitura equivocada, enfim. Coloca a sua, coloca a sua colher nesse angu aí, que é um angu complicado, né? Entender.
Bom, as pessoas podem fazer merda, né? Mas por que que elas fazem merda também é importante a gente entender, cara. É, bom, se a gente olha o acordo de facto entre a. Eu acho que tem várias questões que têm que ser levadas em conta quando a gente pensa essa questão do acordo. Bom, tem obviamente uma que ocupa muito o espaço diplomático e que tem a ver com a comunicação, a forma com a qual esse acordo foi negociado e, mais do que isso, encenado, cujo resultado foi encenado, né? Foi na Escócia, que aconteceram esses encontros. E, de fato, a atitude em público que é demonstrada pela presidente da Comissão Uhum. Europeia, né? Estou falando sobre o controle do nosso germanófilo, o germanófono, né? O professor Bastian, né? Eh, a Ursula von der Leyen, Úrsula, né? É isso. Ela apareceu realmente assim aceitar, né, as condições impostas pelo Trump, sem, já que não tem a retaliação da União Europeia, porque se a gente for olhar na prática, né, as tarifas passam a 15%, né, o que vai representar, sei lá, acho que entre 6 e 7 vezes mais do que elas eram antes da chegada do Trump, porque as tarifas eram, na média, muito baixas, né? de 1 a 2. Tirando esse. Como? De 1 a 2%, 3%, alguma coisa Exatamente, assim. exatamente nessa ordem, né? E tirando o caso do setor automotivo, eu já voltarei a esse ponto, porque, na verdade, antes do acordo, antes da chegada do Trump, no setor automotivo você tinha a taxa de 25%. Então, ter passado a uma flat tax, uma, uma taxa, uma alíquota, de importação americana uniforme de 15% para esse setor automotivo europeu, na verdade, vai significar um ganho de competitividade, mas já voltarei a esse ponto. Então, na própria comunicação, então, a von der Leyen falou: não, o Trump, como sempre, histriônico, assim, e ela dizendo: ah, não, você é ótimo. Bom, parecia realmente que a Europa, a União Europeia, estava aceitando sem absolutamente nenhum tipo de resistência à imposição dos Estados Unidos. Mas aí tem que tomar cuidado um pouco com isso, para ver que, na verdade, a União Europeia está conseguindo condições que são iguais àquelas que tem países como o Japão, como a Coreia do Sul, que são países ultra alinhados com os Estados Unidos e considerados até geopoliticamente também estratégicos pelos Estados Unidos até hoje. Então a União Europeia não está perdendo comparativamente competitividade em relação a os outros países centrais, os outros países, as outras economias mais avançadas, né, ocidentais, né, obviamente. Uh, então, nesse sentido, o acordo em si, tudo bem, é ruim em relação ao que existia antes, mas em termos comparativos com os outros países, tá meio na linha, tá? Outro elemento que tem que sublinhar é que a opção de uma guerra comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, isso, bom, já demonstramos isso em múltiplos programas, dada a enorme integração que existe entre essas economias, tanto do ponto de vista comercial, quanto mais ainda hoje do ponto de vista financeiro, é algo também muito improvável. E também tem que levar em conta outras dimensões não puramente econômicas, que são as dimensões geopolíticas. Esses países são membros da OTAN. Hoje a gente viu claramente isso com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, dependem totalmente em termos de abastecimento em material bélico, armas, munições, tecnologias militares, até se quiserem realmente
como tem imposto o Trump na última reunião da OTAN chegar a esses 5% de gasto militar em relação ao PIB, né, que seria a nova norma, né, dos países membros da OTAN, até para chegar nisso eles vão precisar dos Estados Unidos. Então tem uma interdependência, no caso europeu, uma dependência em relação aos Estados Unidos, que faz com que a opção de uma atitude, vamos dizer, de uma oposição em relação aos Estados Unidos não existia na realidade, tá? Mesmo se, obviamente, em cada país da União Europeia, aí com intensidades variáveis, você vai ter uma parte do espectro político e até alguns dirigentes que não gostaram desse resultado, que não gostaram dessa humilhação, né? Como ela pode ser analisado por alguns. Bom, mesmo assim, pragmaticamente, não existia muita outra opção, tá? Eh, Assumir com o uso de retaliação, o risco que essas alíquotas, né, de importação americanas em proveniência da União Europeia vá para 30%, era algo que ninguém queria muito enfrentar, tá? Outro elemento que a gente tem que sublinhar é que, como os efeitos mesmo. Isso é uma questão que tem que ser bom, uma questão complexa, né? Inclusive, bom, a gente pode utilizar modelos em função da abordagem teórica que vão dar resultados muito diferentes, mas se você pegar, por exemplo, modelos de comércio mais heterodoxos, mais baseados na teoria clássica, ou a retomada da teoria clássica do comércio, não a versão vulgar que você tem, modelos tipo Herschel, Samos, que são os modelos padrões, né, sem entrar em detalhes de comércio internacional, com vantagem comparativa, mas pegando modelos mais heterodoxos, o efeito de aumento de tarifas sobre uma economia nunca é muito claro, tá? Vai depender de muitos elementos. O próprio efeito sobre os preços não é tão unívoco quanto alguns pretendem. Por exemplo, vamos pegar o caso do setor automotivo, tá? Como eu falei para vocês, bom, é um dos poucos, tem um ou outro também setor, mas é um dos poucos setores que é favorecido, na verdade, por esse acordo vai ficar com uma situação mais favorável do que era anteriormente. E não esqueçamos que, pegando na sua totalidade, o setor automotivo hoje na Europa é responsável por uns 30% do emprego industrial. Tá? Então, enquanto você vai ter. Então, isso, na verdade, passar de 25% de tarifa a 15%, na verdade, vai reforçar a competitividade desses produtos, desses carros já prontos, né? Euro. E, inclusive, as próprias montadoras, bom, obviamente, visto a enorme volatilidade das decisões americanas devido à própria personalidade do Trump, bom, é óbvio que elaborar estratégia grande, de longo prazo, de longuíssimo prazo, em cima disso é complicado. Primeiro, porque ele mesmo pode mudar de ideia, Isso. será mesmo, pô, nunca se sabe. Segundo, porque também o mandato dele, bom, vai durar ainda uns 3 anos e meio, mas 3 anos e meio um pouco para mudar toda uma estratégia industrial, tá? E o que provavelmente vai acontecer, bom, já tem sinalizações nesse sentido, e que uma parte da produção que era realizada pelas montadoras europeias nos Estados Unidos agora passe simplesmente a ser realizada na Europa. Eles vão manter as fábricas, até para evitar, porque bom, se fecha uma fábrica, a gente sabe simbolicamente, isso poderia levar o Trump aí a botar tarifas específicas sobre o setor, né? Mas é provável que de fininho, vão aumentar a produção na Europa e vão aumentar as exportações. Assim, e a parcela dos produtos desses carros, né, desses veículos vendidos no mercado americano, produzidos na Europa, vai aumentar. Isso que vai acontecer. Tá? Então, nesse setor, pelo menos, que é um setor que emprega muita gente na indústria,
Pode ter, pode ter um efeito positivo rápido, tá? Bom, pode ser que também ele volte atrás e que de repente bote, de repente, até por reclamações do próprio setor automotivo americano, né, das próprias montadoras americanas, que ele aí bote eh, uma tarifa específica acima para o setor auto. A gente sabe que as nossas análises, infelizmente, elas são ligadas também, são frágeis frente a essa enorme volatilidade das decisões, tá? Então, já esse é um ponto. Depois, você vai, se você for olhar, o impacto ele vai depender muito, vai ser muito marcado em certos setores, outros não. Por exemplo, no setor da aeronáutica, que é um setor onde tem uma, e sim, uma guerra comercial há muito tempo, aí tem decisões em cortes americanos acusando a Airbus, de receber subsídios indiretos do Estado, aí condena a pagar uma multa. Aí depois tem como reciprocidade, você tem também decisões na Europa condenando a multas, usa a Boeing. Aí no final das contas, quando você, eu lembro de ter visto isso 1 ou 2 anos atrás, um trabalho que mostrava que no final das contas, essas multas respectivas, elas somavam mais ou menos o mesmo valor de ambos os lados, tá? E como a gente sabe que nesse setor a competição não é exatamente pelo preço imediato. Tudo bem, se um avião for 5 vezes mais caro que o outro, ok, tá? Mas com essas variações, não é uma tarifa de 15% que necessariamente vai mudar muito o equilíbrio nesse setor. Então tem muitos setores onde a competição ela não se dá tanto pelos preços. Porque, bom, a Europa, nenhum país da Europa tem um sistema produtivo tão completo quanto o americano. Porém, se você junta todos os países da União Europeia, com muitas empresas multinacionais, muitas empresas de nichos tecnológicos, você acaba tendo um tecido industrial, e em particular em alta tecnologia, em bem de capital, que é muito comparável ao americano. E aí tem know-hows técnicos que não vão, os Estados Unidos não vão desenvolver só porque de repente botaram uma tarifa de 15%. Não sei o quanto essas empresas. Tudo bem, pode ser que num primeiro tempo tenham que baixar um pouco o markup, enfim, um pouco a taxa de lucro. Nem isso talvez aconteça. Então, eu não sei o quanto isso vai realmente impactar, tá? Inclusive, é muito interessante ver que, e aí, bom, por isso que é um território no qual eu não gosto de me aventurar, né? O território das previsões, né? É muito interessante ver que, desde que foram anunciados, que já estava pré-anunciado que aconteceu esse acordo, né? De aumento para 15% das alíquotas, uh, houve muita gente que começou a rodar modelos para tentar avaliar qual ia ser o impacto. E vocês devem ter constatado que tem resultados muito divergentes em função das fontes, em função dos. Então, eu acho que é muito prematuro para saber exatamente qual impacto vai ter. Um elemento, e eu passo, já falei bastante, eu passo a palavra para o nosso camarada, o professor Eduardo Basto, é, um elemento que já tinha anunciado lá quando a gente falou a primeira vez, né, da estratégia do Trump, e queria empurrar um aumento das importações de energia europeia em proveniência dos Estados Unidos, tá? Isso tinha falado que na estratégia tinha muitas maluquices, mas que isso era uma coisa que certamente era para acontecer, até pela própria inércia, enfim, do crescimento da produção energética americana. Bom, temos com o Bicário, um grande especialista do assunto. Bom, nos Estados Unidos, a produção de GNL, a produção de petróleo não para de crescer. E no mundo onde os Estados Unidos hoje se isolaram geopoliticamente de muitos países, bom, tem que achar mercados para esses hidrocarbonetos, para esse gás, GNL, para esse petróleo, tá? E
qual o melhor mercado do que seus aliados meio reféns de você, porque, bom, por razões geopolíticas, como a gente já falou, pelo peso econômico que tem e financeiro que tem os Estados Unidos em relação a essas economias, e, bom, é exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, isso sim, de fato, vai reforçar a dependência energética de uma parte da Europa em relação aos Estados Unidos, tá? Com contratos, particularmente os contratos de GNL americanos, não são muito favoráveis, né? Então, realmente isso vai contribuir para sustentar esse setor, que é um setor que apoia o Trump pesadamente, tá? Então, tem uma certa lógica. Valeu, Numa. Bastanzinho, Sem som, Numa. Ou baixo. muda. Obrigado, obrigado. Bom, eu vou começar com uma passagem que eu vi num texto hoje, um artigo no Financial Times, que dizia o seguinte, né? Os Estados Unidos sabiam que a União Europeia era fraca, né? Agora o mundo inteiro sabe, tá? É, e aí comentava justamente o seguinte, que ela era fraca, não tinha força suficiente econômica, não tinha poder militar e não tinha também uma visão de mundo compartilhada, né, entre os seus diferentes membros. Quer dizer, chamando atenção para as várias divergências que há internamente nesse bloco, né, que é que agrega, né, um conjunto muito grande de países, né? Então, eu achei interessante essa colocação, tá? Porque isso remete diretamente a uma pergunta que o Luiz Carlos colocou, né? Por que que a Europa, em princípio, teria feito uma capitulação, né? Se ela, né, teria capitulado, né, efetivamente, né, se submetido, tá? Se ela, em princípio, teria maior poder de barganha de negociação do que o Brasil, por exemplo, que está tendo uma posição, digamos assim, mais altiva, né? Bom, aí é importante, né, responder. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que chegar um pouco mais adiante na questão de, né, como é que os europeus, né, enxergam a questão e o que está colocado em jogo. Né? Como que pensam os europeus? Tem que se colocar aquela coisa do se colocar no lugar do outro. Né? É claro que o Numa já ajuda a gente, né, nesse sentido, ainda mais hoje, né, que ele vestiu o europeu, né, totalmente, o que certamente tornará o debate mais interessante, né? Mas a gente tem que fazer um esforço dessa natureza. A gente pode pensar, o Brasil, tá? Bom, em primeiro lugar, né, o Brasil tem as relações hoje com os Estados Unidos econômicas. O Brasil está menos interligado à economia norte-americana do que a Europa, né? Falando em termos muito agregados aqui da Europa, da União Europeia em particular. Tá? Esse é um primeiro aspecto a chamar atenção. O outro é que, em princípio, o Brasil teria uma alternativa, né? Uma alternativa em termos de movimento em relação a essa pressão que está sendo feita pelos Estados Unidos, que seria se aproximar mais do sul global, né? Se aproximar mais, em particular, dos BRICS, né? E em particular ainda mais, né, da China. Tá? Quer dizer, o Brasil teria, né, tem em princípio essa opção, né, de fazer esse deslocamento. Tá? É claro que, eventualmente, o Brasil se afastando mais dos Estados Unidos, se aproximando mais da China, quer dizer, isso há um risco, né? Historicamente, a gente sabe disso, de movimentos de desestabilização do governo brasileiro, né, por parte dos Estados Unidos. Tá? Mas colocando de lado esse elemento, né, num primeiro momento, essa opção está disponível, né, de aproximação com os BRICS, né, e com a China em particular.
E essa opção não está colocada para os europeus. Tá? E aí é que a gente tem que é, entender um pouco, né, como pensam os europeus, né, em sentido amplo. Aqui, como é que eles enxergam essa questão geopolítica. Né? A Rússia definitivamente virou inimiga da Europa, né, na perspectiva europeia, tá? Depois da invasão da Ucrânia. Tá? E os europeus afundaram os navios em termos de abdicar da energia barata da Rússia. Tá? Em princípio, a gente olhando daqui, né, quer dizer, aqui do Atlântico Sul, né, muito longe lá digamos, do cenário, né, do palco, né, em que essas disputas estão se travando, e sem o peso histórico, né, das rivalidades, enfim, é, é, do passado, tá? Parece um movimento muito estranho, né, do ponto de vista econômico, a Europa ter ido tão a fundo, né, em termos do rompimento com a Rússia. Mas, do meu ponto de vista, né, e também a gente tem diálogo com o pessoal de lá, intercâmbio com o pessoal em diferentes países da Europa, então a gente tá conversando, consegue captar um pouquinho, né, do entendimento deles, né? A visão é que a Rússia, né, quer dizer, a Rússia sempre é enxergada como um país perigoso para a Europa. É verdade, o Luiz Carlos chama atenção sempre que, na verdade, em princípio, nos últimos séculos, né, foram países da Europa que invadiram a Rússia, né? A França no século XIX, com Napoleão, e a Alemanha nazista, por exemplo, no século XX. Tá? Mas, pensando no período posterior, tá? É, o grande rival era a União Soviética. Tá? Claro que a União Soviética não é a mesma coisa que a Rússia, tá? Mas a Rússia era, digamos, a cabeça, né, da União Soviética. Então, para os europeus, a ameaça toda do pós-guerra, até a queda do Muro de Berlim, a implosão da União Soviética, vinha de lá. Né? E a fronteira, por exemplo, pensando do ponto de vista dos alemães, né? A fronteira com a Rússia, no caso com a União Soviética, em certa medida era ali próprio no território, cortava o território alemão, né? É, e a cidade de Berlim. Quer dizer, o bloco, né, soviético, que aí tinha, claro, que seguia um outro modelo econômico, né, de economia planificada, tem sutilezas aqui, especificidades, tá? Mas a fronteira com o outro bloco estava logo ali. Né? Então, essa ideia, esse temor, né, dos russos é muito compreensível se pensar em termos dessa perspectiva. Tá? E ainda que seja muito estranha, para não dizer impraticável, né, a ideia de uma Rússia, por exemplo, invadindo territórios europeus, a Polônia, a Alemanha, né, eles não teriam nem gente para ocupar esses territórios, tá? A Rússia é entendida como um perigo para os europeus. Tá? E a China é aliada da Rússia. Quer dizer, a Europa tem muito comércio com a China, mas também não confia nos chineses, né, na hora do vamos ver. Então, quer dizer, o aliado mesmo da Europa, o aliado histórico, né, são os Estados Unidos. Tá? A Europa se enxerga como membro do bloco ocidental, que é capitaneado pelos Estados Unidos. Então, eu acho que, de certa maneira, a fala do Numa já adianta isso, pelo menos tangencia essa questão, é que não tem uma escolha colocada. Tá? É inescapável. Tá? Os Estados Unidos é que são os aliados. Tá? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, nas primeiras décadas, foi uma aliança que foi muito positiva para os europeus. Foi uma aliança benigna. Tá? Agora a coisa se inverteu. Né? Na verdade, pode-se até falar que de repente a conta chegou. Né?
E agora é um aliado, então, que está fazendo uma série de exigências, né, de demandas para os países da Europa. E, em princípio, né, a gente vai ter que entrar aqui na discussão que o Numa levantou, de até que ponto o acordo será realmente nocivo para a economia europeia, mas à primeira vista é nocivo. Tá? Mas é aquela coisa, o sacrifício que tem que ser feito, porque, afinal de contas, esses são os nossos aliados num mundo que fica cada vez mais tenso. Tá? Então é preciso ter essa perspectiva, né? Pensando em termos das escolhas ou do que está colocado para a Europa, né? É claro que eles estão muito chocados, né? Porque, de certa maneira, eles foram tratados como um aliado de igual para igual, né? E agora, né, o Trump, até pela sua forma, né, pela sua retórica, pela sua forma de agir, né, ele deixou muito claro que tem uma hierarquia, né? Quem manda e quem obedece. Agora, pensando nas consequências rapidamente, né? Quer dizer, então, esse acordo, de certa maneira, consolida um movimento que já tinha sido feito quando houve a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que é a troca de energia russa barata por uma energia mais cara norte-americana, né? Reforçando, então, quer dizer, na verdade, está se mudando de uma. A transição é de uma dependência energética dos russos para uma dependência energética em relação aos Estados Unidos. Tá? E aí tem aquele compromisso que o Luiz Carlos chamou a atenção, né? São de a Europa se compromete a comprar 750 bilhões em produtos norte-americanos, incluindo gás, petróleo e combustível nuclear. Né? Isso se dá, quer dizer, serão 250 bilhões por ano nos próximos 3 anos, né? No restante do governo Trump. Tá? É, e tem a questão da compra de armamentos, né, dos norte-americanos, que a necessidade de aumentar gastos com aumentar os investimentos bélicos, né, para 5% do PIB, que está sendo feita no contexto da OTAN para os países da Europa, havia um entendimento, né, uma esperança de que isso poderia impulsionar a economia é, de alguns países europeus, né, por meio desse gasto militar, né, o que alguns chamam de keynesianismo bélico. Mas se muito dessa demanda, na verdade, vai vazar para os Estados Unidos, quer dizer, os produtos que serão comprados, equipamentos que serão bélicos que serão comprados, virão numa quantidade expressiva dos Estados Unidos, serão importados dos Estados Unidos, essa opção se torna muito menos promissora. Agora, uma última observação de algo que me parece preocupante, tá? Está ligada a opções de ordem de economia política e política econômica, tá? Que a Europa, né, quer dizer, a maneira como a política econômica na União Europeia é tocada, né, quer dizer, tem a ortodoxia, a visão ortodoxa é extremamente forte na União Europeia. E as preocupações com o equilíbrio fiscal, né, digamos, são o carro-chefe, né, da política econômica na região. Então, quer dizer, é possível que, quer dizer, esse aumento de gastos militares, e que na verdade vai vazar para fora, né, acabe levando a uma redução de outros gastos, tá? Como gastos sociais, tá? E afins nos países da Europa. Tá? E em havendo essa redução de gastos sociais, tá? Isso tende a tensionar ainda mais internamente esses países, tá? Aumentando a insatisfação e xenofobia e coisas do gênero, tá? Podendo, quer dizer, na verdade, colocando os pingos nos is,
né? Quer dizer, isso cria um ambiente favorável para a expansão da extrema-direita, tá? O que é algo que tem que ser observado. Mas eu ficaria aqui, hoje eu posso falar, né, como as breves, que não são breves, né, considerações, mas colocando aqui alguns elementos para a nossa conversa. Vou entrar aqui, botar um pouquinho da minha colher nesse debate, que eu estou achando muito interessante. Mais uma vez, todos nós somos prisioneiros da nossa história. Eu não consigo pensar nesses assuntos que não sob o ponto de vista da história econômica. Eu volto ao ponto dos tratados desiguais. Por que isso? Quando você lida com aliados, a negociação comercial é uma negociação bilateral. Eu faço concessões e recebo vantagens em torno disso. Quando você estabelece um tipo de negociação, qual é o resultado da política do Trump, em última instância? O resultado é um jogo de soma negativa. Para explicar para o nosso público, né? Você tem dois contendores que o resultado do processo de negociação é que você vai ter uma redução geral do ganho. O que os Estados Unidos vai ganhar é menos do que, a meu juízo, a Europa vai perder nesse processo de negociação. Você vai ter uma série de custos de ajustes. Os Estados Unidos, na verdade, fez pouquíssimas concessões, e nós estamos numa fase em que o tratamento, como você mesmo colocou, o tratamento pós-guerra da Europa, com o Plano Marshall, com o apoio à União Europeia, na época, o mercado comum europeu, com o apoio que foi feito à industrialização japonesa, à industrialização coreana, foi no sentido de reforçar os aliados do ponto de vista econômico, né? Agora, a posição americana está sendo: eu vou extrair dos meus aliados o que eu conseguir. Eu não tenho nenhuma preocupação mais em beneficiá-los para reforçar a minha posição. Eu abandono completamente meu soft power. Agora poder, poder puro, poder nu, absoluto. Quando você olha isso, volto aos tratados desiguais do século XIX. O famoso Tratado de 1825 entre Brasil e Inglaterra, que foi condição para reconhecimento da Inglaterra do Brasil, levou a 1844 o Brasil fazer as tarifas alvo e branco, subindo de maneira expressiva, porque a resistência ainda no governo imperial com referência a essas tarifas britânicas foi muito forte, e o resultado foi um resultado de uma percepção de um tratamento injusto com referência, no caso, na época, né, o Império do Brasil. Quando você pega agora, no século XIX, outros tratados, o Tratado de Nanjing, de 1842, entre a China e o Reino Unido, que acabou a Primeira Guerra do Ópio, né? Na Guerra do Ópio, a Grã-Bretanha obriga a China a continuar importando o ópio produzido na Índia de fazendeiros britânicos, que o Império Chinês estava tentando proibir. O Tratado de Kanagawa, entre o Japão e os Estados Unidos, que abre o comércio japonês no chamado regime Tokugawa aos Estados Unidos. O Tratado de Tietzin, em 1858, que abre a China a várias potências europeias. Todos esses tratados geraram depois profundos ressentimentos. No caso da China, até hoje fala-se do século de vergonha. O Japão levou um sentimento
anti-americano que deu no militarismo japonês, contribuiu. Não estou dizendo que o militarismo japonês foi apenas isso, mas, de alguma maneira, a questão do avanço sobre os Estados Unidos foi muito importante na percepção de tratamento desigual no século XIX. Então, eu me pergunto o seguinte: esta situação não gerará instabilidade política na Europa? Será que não está sendo criado um cadinho, um espaço para crescimento da extrema-direita? Porque eu só vejo resistência a essa racionalidade, que eu não entendo como racionalidade. Afinal de contas, vamos aceitar isso, porque uma guerra comercial é muito ruim? Ora, uma guerra comercial é muito ruim para os Estados Unidos também. Quer dizer, perde os dois. Então, de alguma maneira, os Estados Unidos teria que ceder alguma coisa. Mas a posição da Europa é o seguinte: não, eu corro primeiro do que enfrentar os Estados Unidos, pelas razões que você colocou. Então, é uma relação de subordinação. Eu não consigo imaginar um De Gaulle se submetendo a alguma coisa como essa. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar mesmo no pós-guerra, as grandes lideranças do Partido Trabalhista Britânico se submetendo a uma relação do gênero, apesar da relação do Reino Unido com os Estados Unidos do pós-guerra não ser uma relação equitativa, mas havia um certo sentimento de dignidade, né? Então, aquilo, vamos aceitar que nós não temos alternativa, é muito complicado e terá consequências, a meu ver, inevitáveis dentro desse processo. Então, nós estamos vendo um processo de mudança muito importante, que não com custos que é muito difícil mensurar. Eu concordo um ponto com o Numa, é impossível prever um ano daqui por diante, né? Será que, para começar, eu não sei se esses 550, esses compromissos de investimento nos Estados Unidos vão ocorrer ou não, porque não depende do governo europeu, depende da decisão das empresas europeias. Se elas forem ganhar dinheiro, elas farão os investimentos, se não forem, não vão ganhar. No acordo com o Japão, tem uma cláusula em que o Japão abre uma linha de crédito para empresas japonesas investirem nos Estados Unidos. Tem uma série de mecanismos para, de alguma maneira, tentar fazer. Pode ser que isso funcione, pode ser que não funcione. Mais uma vez, os tratados de desigual no século XIX tiveram impacto nos países de maneira distinta. Na China, elas dificultaram muito a transformação da economia chinesa. No Japão, levaram a restauração Meiji e levaram um processo de restauração que botaram o Japão num processo de crescimento acelerado, né? É perfeitamente razoável supor de que o impacto do acordo desigual com a Europa leve a uma mudança de políticas europeias. Ela, de alguma maneira, vai se reorganizar e fazer isso. Mas eu concordo com você, Baixa, que a questão de, afinal de contas, como é que nós vamos fazer se a Europa tem um compromisso de aumentar o gasto em armas, aceitar um crescimento mais baixo em tese? Nós temos que ver o resultado. Ninguém sabe. Eu concordo com o Numa que esses modelos macroeconômicos não nos dizem coisa nenhuma. É impossível confiar neles. Aliás, a olhada que eu dei nas coisas, eles são absolutamente conflitantes. Então, a gente não sabe por onde vai parar. Mas, no mínimo, vai manter a diferença de crescimento entre a Europa e os Estados Unidos. Eu não consigo visualizar um cenário em que o crescimento da Europa vai se acelerar. Então, a Europa crescendo pouco, a Europa aumentando o gasto militar, a Europa aumentando o gasto de energia, o resultado, de alguma maneira, vai ser aumento das tensões de natureza política. Claro, uma parte que nos protege também, Baixa, eu vi, o estoque de investimento americano no Brasil são 300 bilhões de dólares. Então, não interessa também para os Estados Unidos desestabilizar um país que tem um estoque de investimento de empresas americanas gigantesco como o Brasil. Tem muito interesse financeiro. Então, de certa maneira, se nós não provocarmos muito, dependendo do espaço de negociação,
vai sair relativamente barato para nós. Eu acho que o PT, de certa maneira, no governo, o Lula vai poder sair e dizer: olha, nós, diferente da Europa, diferente do Japão, diferente da Coreia, enfrentamos e não foi uma tragédia. Pode ser que não sei como quais serão os próximos passos, né? Mas nós estamos comprando uma profunda instabilidade no mundo. Eu não consigo aceitar a ideia de uma ordem estável baseada numa relação de subordinação do Japão, da Coreia, da Europa aos Estados Unidos, sem que haja ganhos desses países, sob a alegação de que nós vamos lhe proteger. Quer dizer, vocês vão ter que pagar pela minha proteção. É isso que se trata, né? Olha, vocês paguem, fiquem calados, porque é um bom negócio para vocês, porque pode ser pior. Isso não é uma relação comercial. No mínimo, isso resulta no pior do imperialismo do século XIX. Isso é a maneira em que a Europa e os Estados Unidos tratavam as colônias, né? Essa é uma negociação que foi feita com a China, né, com a Tailândia, na época Ceilão, com a periferia latino-americana, mas não com iguais, né? Não entre no jardim, naquela fala preconceituosa, nem sei, não me lembro quem é o político que disse nós somos o jardim e o resto do mundo era selva. Né? Nos jardins, eles se tratavam como cavaleiro. Agora, nos jardins, eles estão brigando como garotos de quinta série no quintal. Né? Você pega a notícia da Casa Branca, ver, olha, nós conseguimos, nós vencemos, nós estamos ganhando tanto emprego. Ou seja, é um discurso de humilhação em que a Europa está aceitando de graça. É impensável para mim. Eu confesso para vocês, depois de estar tanto tempo trabalhando com história econômica, eu não conseguiria imaginar de uma posição da civilização, da tradição da Europa, de se submeter tão facilmente assim. Apesar de eu reconhecer, há sempre razões, todos têm as suas razões. Eu consigo entender as razões, mas para mim é um choque o resultado desse processo. Eu acho que o Baixa quer falar alguma coisa, pelo menos estava olhando o que queria falar. É, agora tem que pensar também, Luiz Carlos, tem duas dimensões aqui que quero chamar a atenção. Uma é o jogo que o Trump está jogando. Quer dizer, porque isso que está sendo feito é para dentro, é para sinalizar para dentro, tá? De um lado, reforçando o nacionalismo, né? E a ideia de que os Estados Unidos, né, são a grande potência mundial, né? Então, é uma reafirmação, tá, do poderio norte-americano, tá? É, num contexto em que ele tem sido abalado de diferentes formas, né? Te lembra da saída humilhante do Afeganistão, É. né? A ascensão A própria chinesa, né? Rússia agora, né? Vários deadlines para a Rússia que ignora. É a ascensão, pois é, a ascensão da China, né, a É, concorrência chinesa em alguns setores chave, tá? é, Então tem esse elemento que é inclusive, né, o mote do Trump, Make America Great Again, né, o MAGA, né? é. Então, quer dizer, o jogo que ele está jogando é de mostrar para dentro a grandeza dos Estados Unidos. E você mostra a grandeza por meio da sua capacidade de impor a sua vontade aos demais. Tá? Então, existe esse elemento. E a outra coisa é, concretamente, uma ideia de que esses movimentos criarão, pelo menos no curto e médio prazo, mais empregos nos Estados Unidos. Quer dizer, serão benéficos para a economia norte-americana, né? Trarão resultados para os norte-americanos, o que é, tende a se refletir, né? Tende a se traduzir mais adiante em votos, né, em apoio popular, tá? Então, quer dizer, dentro dessa, me parece que nesse modus operandi e nessa estratégia, tá, prevalece largamente, né, preocupações internas, tá, em detrimento de preocupações externas ou geopolíticas, tá? Essa é uma primeira observação.
O segundo ponto, eu volto a bater na tecla, tá? Das alternativas para a Europa, tá? Não falando do ponto de vista que, em particular, da guerra comercial, mas a Rússia e a China não são alternativas para a Europa, tá? Então não dá. Então aquela coisa, estamos presos aos Estados Unidos, tá? É que a natureza, mas estão presos aos Estados Unidos, na verdade, já desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Em alguns países, né, até hoje, na Itália e na Alemanha, tem tropas norte-americanas, tá? Mas os Estados Unidos não estaria preso na Europa também? Quer dizer, que seria o seu grande. é, a- também as trocas são mútuas, Bom, mas é tem importante no alguma mercado coisa, Luiz europeu. Carlos, tem o seguinte: primeiro que no contexto do pós-guerra, o grande inimigo era a União Soviética, Sim, é que claro. estava ali na Europa, tá? Onde agora o grande eixo de disputa desse século, né? E Né? possivelmente do próximo, né? Vai estar no Indo-Pacífico, tá? Claro. Então, quer dizer, a Europa se torna menos relevante do ponto de vista das disputas mundiais, geopolíticas, tá? Então, tem esse elemento. E o outro é essa perspectiva dos europeus. Vai correr para onde? Tá? O Japão também vai se aliar à China, tá? Vai conseguir, com o poderio da economia chinesa hoje em dia, sozinha, né, se preparar para um enfrentamento com a China. Tá? Então, eu acho que os norte-americanos estão jogando com isso também. Né? É, e a postura europeia é uma postura de resignação, tá? De resignação. Dependentes eles sempre foram, só que a natureza da relação agora mudou, né? Para muito pior para eles. Mas eu colocaria uma pergunta para você, Luiz Carlos, dentro da parte da sua fala, talvez tenta responder rapidamente, até para a gente ouvir o Numa, né? É, Claro. mas você diria então que a postura, a política externa norte-americana contemporânea do governo Trump seria neo-imperialista? Bom, veja, ela Você é acha que muito. o termo se aplica? Eu não sei se. Eu não vou entrar numa discussão conceitual, porque tem uma infinidade de Claro, na problemas verdade, isso essa abriria para. discussão. É verdade, isso abriria para um tipo de discussão que Mas não vale ela fazer aqui. é muito similar à maneira em que o Ocidente, a Inglaterra, o Império Alemão na época, o Império Austro-Húngaro, a Rússia Imperial, e o próprio Estados Unidos negociavam com os outros no século XIX. É só isso que eu estou dizendo. É porque, como eu trabalhei muito com isso, estudei muito eu sei de cor esses tratados. Qual era a base? Tem uma derrota militar, Para uma quem não sabe, pressão a tese de militar. doutorado do professor Prado foi sobre o século XIX. Pois é, então eu estudei muito isso, eu conheço essas informações. Então, quando eu vejo, eu reconheço o traço. Qual é o traço? Você não pode fazer nada, eu posso tudo. Quer dizer, ou seja, o seu limite tarifário na Europa, zero. Né? O Japão, você elimina as tarifas, tudo bem, negocia alguma exceção aqui lá, mas basicamente elimina. Mas a minha tarifa para você é mais elevada. Por isso é chamar o tratado desigual. Né? Num tratado, em princípio, é uma negociação bilateral. A concessão é recíproca. Os tratados desiguais eles eram impostos pelo mais forte ao mais fraco. Então, eu não estou comparando o imperialismo do século XIX, dizendo que os Estados Unidos agora vai transformar, sei lá, a França, a Alemanha, num, como é que ele o fez com a China no século XIX. Não estou falando isso. Mas, do ponto de vista comercial, o formato é extremamente parecido. E eu bato no ponto, se eu queria ouvir até a posição do Numa com referência a isso, é que, tal como no século XIX, esse tipo de tratado é insustentável politicamente, porque ele enfraquece os governos. O governo que defende isso fica muito vulnerável internamente. Ou ele usa alguma força interna para calar a população, ou ele gera uma oposição muito grande e gera uma instabilidade.
Então, isso é obviamente a relação entre economia, política, etc. Eu, eu queria ouvir, assim, Numa, você acha que é compatível com business as usual? Quer dizer, isso não tem implicações no sistema eleitoral europeu? Ninguém vai usar isso para questionar os governos? Não terá, ou terá, ou viveremos, como aconteceu de alguma maneira em outros momentos, é uma série de instabilidades em decorrência desse tipo de negociação. Porque se, por um lado, reforça o Trump internamente, e não tenha dúvida que reforça, e a meu juízo, o Trump está ganhando. Eu não consigo ver a economia americana com esses acordos, eu acho que ela vai bem, obrigado, tudo indica. Pode ser até que não. A proteção funciona, funcionou para o Japão, funcionou para o Brasil na substituição de importação, não funciona imediatamente. Os Estados Unidos não vai conseguir trazer empregos a atividades industriais intensivas em mão de obra pela questão dos custos relativos. Mas não há dúvida eu não consigo, eu acho que é muito simplista dizer que a economia americana vai, de alguma maneira, ser desorganizada por essa posição do Trump. O que eu acho é que o que os Estados Unidos vai ganhar é menos do que a Europa, o Japão, a Coreia vão perder. Eu entendo a posição do Japão e a Coreia, por questão geopolítica. A Coreia, ela está meio isolada naquela situação. O Japão também. Né? Até a Indonésia fez concessões, mas o que está acontecendo com a Indonésia? A Indonésia entrou nos BRICS diretamente. A Indonésia fez um acordo agora recente com o Brasil. A Indonésia vai procurar uma saída. Embora as relações dela com o Ocidente são muito fortes, e ela tem uma relação difícil também com a China. Então, o sul global, de alguma maneira, eu não gosto dessa palavra, né? A gente já falou várias vezes, reúne coisas muito díspares, mas os países que não são desse núcleo duro dos países industriais avançados estão procurando alternativas. E a Europa ficará onde? Né? Quais serão os próximos passos? Eu Jogar acho, para o Numa agora, ouvi-lo também. eu gostaria só de fazer um pequeno Hum. comentário, que eu acho que o Numa chamou a atenção de uma coisa interessante, que era o tipo de margem de manobra que a Europa tinha nesse exato momento para responder ao Trump. Eu acho que, quer dizer, em função da situação que você tem hoje na Europa, em função da questão geopolítica, em função da guerra, em função das lideranças políticas que você tem, em função das apostas econômicas que foram feitas, eu acho que, digamos que, como o Numa colocou, acho que muito bem, eu acho, quer dizer, ali não tinha muito, foi mais ou menos para onde, não teve nenhum tipo de surpresa, entende? Eu acho que é essencialmente isso, quer dizer, ah, foi mais ou menos, eu acho que o Numa lembrou de, cara, olha só, o meu time é esse aqui, né? São esses jogadores que eu tenho, é assim que eu estou jogando, é um futebolzinho sem vergonha, mas é o futebolzinho que eu tenho, que eu estou colocando aqui, jogando aqui. Eu acho que isso é a primeira questão, quer dizer, não é surpreendente, tá certo? Você não vai querer que o cara chegue ali, bata um bolão, faça uma coisa que ele não estava fazendo, né? Não estava fazendo. E além do mais, no meio de toda a questão geopolítica envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a guerra, tudo isso, imprensado economicamente pela China, enfim, a Europa não. Esse aqui não vai entrar no. Não é bastante no DVD dos melhores momentos da Europa. Não vai aparecer lá É como um grande verdade. momento europeu. Agora, Então falando só um comentário, já que você falou do futebol, agora, a maneira como a Ursula von der Leyen apresentou, né, o acordo, isso me lembrou agora um episódio recente, né, que meu clube, o Fluminense, vendeu seu melhor jogador, né, e na despedida o nosso presidente falou que era um dia de celebração. Então, não é. Eu acho que um problema é a primeira questão, essa questão da uma restrição bastante objetiva ao jogo, né, o que poderia ser feito ou não. Outra coisa foi, acho que mais perto do que o Prado colocou, e eu tenho um amigo muito próximo que a gente passou, sei lá, semana passada ele está morando na Europa agora e veio ao Brasil, somos muito próximos, conversamos muito sobre isso. E havia um sentimento que eu não encaixo bem, que aí diz respeito, bom, à questão do Prado, bom, mas e para onde é que vai, né?
Para onde é que vai economicamente? Para onde é que vai geopoliticamente? Enfim, esse tipo de coisa. Que é o seguinte, Numa, havia por um lado um sentimento de que nós abandonamos a defesa europeia, tá certo? Nós transferimos a responsabilidade da defesa da Europa para os Estados Unidos, tá certo? Quer dizer, rompemos lá com o velho de Gaulle, né? Aquela história toda, mas nós terceirizamos para os Estados Unidos. E chega num determinado momento que a própria Europa, ela fala assim, pô, os Estados Unidos não vão segurar isso aqui. Como, 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 como colocou o Trump, né, num determinado momento, não, isso é problema de vocês, se vocês quiserem, vocês têm que pagar. Eu notei, Numa, que havia um sentimento assim de que, olha, nós temos que caminhar com nossas próprias pernas, tá certo? Nós temos que ter uma defesa que seja uma defesa europeia. Nós temos que ter uma indústria, bom, que seja uma indústria europeia. É claro que você sempre chamou a atenção que isso não vai ser feito de uma hora para outra, tá certo? Você não vai ter uma. Não, pelo amor de Deus, você não consegue fazer isso. Mas eu fico me perguntando, se eu olho para a parte econômica, eu olho assim, cara, energia é uma questão fundamental, energia é uma questão que pesa muito nos custos, competitividade. Você perdeu lá o gás russo, tudo bem, é uma perda objetiva, concreta, real. O que que você vai E colocar no desculpa, e lugar? pesa no bolso das pessoas, O que das que você vai famílias. colocar? Bom, vamos tentar alguma solução que passe pela África, ou vamos tentar uma solução que acelere a transição energética, sei lá, isso é um tipo, né, de coisa que a Europa estava ali namorando, colocando. Outra coisa, vamos nos pendurar no GNL americano, você está me entendendo? Isso é uma outra coisa. E outra coisa, quando você fala assim, não, você vai ter que gastar tanto, mas você vai ter que comprar aquelas armas, vai ter que comprar as armas dos americanos. Que havia uma certa preocupação, num determinado momento, da própria indústria bélica americana com esse projeto europeu, né? De ser, digamos assim, autossuficiente, entre aspas, na sua defesa, etc. E está, inclusive, disposto a pagar o custo, como o Bastian falou, de ter mais canhão do que manteiga, né? Isso, no limite, no frigir dos ovos, é essa a questão. E eu senti que ficou tudo meio embananado, sabe? Eu não, olho assim, não consigo ver que é a questão do Prado. Tá, tudo bem, mas vai para onde? Vai se segurar? Qual é o projeto ali? Qual é o jogo, entendeu? A impressão no frigir dos ovos é meio desandada da maionese, sabe? Não sabe qual é o projeto europeu. Qual é o projeto europeu agora? O que que é? Por onde é que a gente segura? Por onde é que vai? Perguntinha filha da puta, né, Bruno? Uma coisa assim. Acho que tem muitas coisas que foram faladas, mas não, no caso da Europa. Verdade, assim, essa ideia que, nossa, agora aconteceria, ou de repente, uma revelação sobre a submissão europeia aos Estados Unidos. Bom, isso é uma realidade que a gente conversou em muitos outros programas. A gente já falou inúmeras vezes, também do ponto de vista, bom, obviamente, do ponto de vista geopolítico, né? A mera organização da OTAN e o papel absolutamente dominante que exercem os Estados Unidos dentro dessa organização fazem com que, bom, já geopoliticamente a ideia de uma autonomia europeia e do continente era já descartada há muito tempo. Teve as tentativas de uma certa afirmação, né? Dentro de circunstâncias também geopolíticas e históricas muito específicas da França, do De Gaulle, até da Alemanha, né? No final da década de 60, com a adoção em 69 da Ostpolitik, que é da política voltada para o leste, né? Do William Brandt, né? Exatamente. Então, Willy Brandt, é. tinha algum espaço, tá? Mas o reenquadramento veio no final da década de 70, tá? Então, da mesma forma que, sei lá, vamos dizer, as veleidades de afirmação geopolítica do Brasil, por exemplo, ligada à questão da aquisição ou não, né, da arma nuclear, né, que podia aparecer uma perspectiva na segunda metade da década de 70, quando, em particular, o governo militar do Geisel promoveu aquele programa,
inclusive com a importação de tecnologia nuclear em proveniência da Alemanha, originalmente para aplicação civil, mas quem sabe, não? Bom, depois a gente viu que o reenquadramento veio depois, tá? Então, sempre tem uns períodos que, uns elementos que podem deixar imaginar que tem algum tipo de autonomia, mas na prática, estruturalmente, como a gente já colocou, bom, a situação da Europa geopoliticamente e de submissão, bom, a própria França reintegrou a OTAN durante a presidência do Sarkozy, então, ou seja, até mesmo se não for na prática já tinha abandonado suas veleidades de autonomia há bastante tempo, bom, formalmente abandonou totalmente elas, né? E aí, do ponto de vista econômico, obviamente que se houver, como está tendo, uma pressão exercida de forma, como poderia dizer, de forma frontal explícita, bom, também a submissão vai ficar explícita. Mas a submissão ela já existia antes, já existia com o Biden, se a gente for olhar, bom, as micro negociações que podem ter acontecido basicamente desde a o final da década de 70, elas todas levam, no final das contas, a uma imposição para os Estados Unidos do que eles querem, tá? Aí pode ter uma outra exceção, mas a regra é essa, tá? Então, realmente, um elemento que foi colocado pelo Bicari é importante. Você não tem hoje um projeto europeu. Isso não existe, tá? Porque o próprio professor Bastian já falou que tem uma heterogeneidade enorme entre os países, tem uma heterogeneidade enorme dentro de cada país, tá? Esse é o problema que eu tenho sempre, inclusive, com essas análises da área de geopolítica, que, a meu ver, muitas vezes é uma área que peca por uma certa pobreza em termos conceitual e de profundeza de análise, que fala de ah, a Europa, os Estados Unidos como uma entidade, bom, não levando em conta que existem também conflitos internos. E no caso da Europa, esses conflitos estão ficando cada vez mais exacerbados, tá? Então, por exemplo, se você olha a posição da extrema-direita, ela vai mudar completamente de um país em relação a outro sobre essa questão das tarifas. A extrema-direita está no poder na Itália, né? Bom, a Itália ela estava tentando negociar umas subcondições melhores para a Itália, ponto. Você não tem ninguém, nenhum membro de Fratelli d'Italia, da Lega Nord, que chegou falando: nossa, que coisa absurdo, a gente não vai aceitar isso. Não aconteceu. Tá? Você vai ter na França o Mouvement, o Rassemblement National, né, que é o partido da Le Pen, também não se mostrou extremamente presente nesse assunto. Até porque, eleitoralmente, isso é uma coisa que não vai pesar em nada, infelizmente, é na maior parte dos países. Infelizmente, você conseguiu instalar temas em segurança, tema migratório, que ocupam, na verdade, o centro da disputa Sim, política. mas desculpe, Numa, mas justamente se houver consequências econômicas, né, eles vão botar a culpa nos culpados, entre aspas, de sempre. São os imigrantes, enfim, em termos de. Caso, acho que Eu acho que esse é o grande ponto. Se Não, é houver só uma para. piora das condições de vida, ponto eles é o vão seguinte, colocar a culpa eu não onde sempre acho que vai colocam. ter tanta consequência econômica quanto as pessoas acham. Sinceramente, já falei para Não, tudo você. bem, essa é uma outra Acho que vai questão. ter. Mas em havendo, o movimento tende a ser por aí. Mas aí você já parte de uma hipótese que acho muito improvável, entendeu? Então acho que e a Europa não Mas eu cresce. não estou partindo da hipótese Cresce. numa que vai ter, que haverá.
tá? É uma Hum. possibilidade. Pode ser, mas não esqueçam outro elemento, já que a gente volta às questões estruturais. A Europa não cresce muito pouco há muito tempo. Não dá para dizer, se você tem um crescimento da União Europeia a 0,6, 0,7%, basicamente a média dos últimos 40 anos. Então, Vai ser, vai ser por conta das tarifas? Não. As pessoas estão meio acostumadas a essa questão que não cresce muito. E a Europa é muito diferente nesse sentido. Tem um debate político dos Estados Unidos. Se você vai na maior parte dos países, fala-se muito pouco de crescimento econômico. Até porque não tem, então já partiu o princípio. Bom, o que vai se falar se você tem uma recessão econômica, tá? Se fala ter taxa de desemprego, mas crescimento. Não tem essa coisa do Brasil, saiu o crescimento do PIB trimestral. Se vocês olharem quando sai, no caso, quando na França, e a INSEE, que é o equivalente do IBGE, bom, quando sai, se você tem assim três linhas les Echos, que seria o valor da França, e o que vai ter? O Le Monde vai fazer um artiguinho desse tamanho, não vai ser a capa do jornal. Não. A relação com a questão do crescimento econômico é diferente. Você também se meio entrosou, infelizmente, até porque, como não tem grandes debates dentro num espectro político sobre os modelos alternativos, você teve meio vamos dizer, uma visão que se impôs. Aí você sim vai ter debate sobre questões distributivas, sobre questões de lei trabalhista, mas sobre a questão do estado de bem-estar social, como se ele deve crescer ou diminuir. Mas o crescimento econômico, isso é curioso, né? É uma questão que muito não tem um peso tão grande em si em termos eleitoral, tá? Na Alemanha também. A Alemanha não cresce pouco há muito tempo. Tudo bem, teve uns períodos melhorzinhos lá, depois da crise de 2008, mas... E, nesse sentido, vamos dizer, esse distanciamento, né, essa divergência entre a economia americana, que é uma das poucas economias centrais que pegando de novo esse período das últimas 4 décadas, e meio, da era neoliberal, né? É uma das poucas economias que mal bem conseguiu crescer a um ritmo relativamente alto pelo padrão, né? E que, portanto, foi assim se descolando, né, muito em relação às economias europeias. Bom, isso é um fenômeno que já acontece há muito tempo, tá? Se a gente lembrem que a gente fez um programa sobre o relatório do Draghi sobre a Isso. competitividade europeia. Bom, isso não tem nada a ver com tarifa, tá? Política, você retomar a política industrial, tá? O que pode acontecer, não seria aí, mas a gente está quase entrando no mundo dos contos de fadas, é que algum incentivo maior ainda à adoção de uma política industrial possa ser o resultado desse tarifaço, tá? Isso acontecerá? Acho difícil, tá? E não esqueçam que também as situações são diferentes de um país para outro. Tá? A Espanha, bom, mesmo se atualmente governa, mas por razões que não têm a ver com a estratégia, mas tem a ver com questões de corrupção ligadas ao presidente ao primeiro-ministro, ai meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. O, Sanchez. o Sánchez, exatamente. Bom, tá meio desestabilizado, mas a Espanha tem crescido bastante. Por quê? Porque o Estado tem gastado. Né? Lá você tem um governo realmente de esquerda, que tem gastado em estado de bem-estar social, que tem aumentado as transferências, tem camaradas do IE, que é o Ricardo Suma e um orientando dele, que fizeram um trabalho justamente de composição do crescimento, mostrava muito bem que tudo esse crescimento bem maior que a média da União Europeia vem do gasto público. Então, a questão de modelo, isso o Ricardo colocou muito bem. A questão do modelo é o fator principal. Sinceramente, tá de fácil, tá ok. Né? Algum peso vai ter em certo setor, em outro não. Sei lá, se a gente for olhar bom, a situação atual, e que nem a questão do gás, do gás russo.
Todo mundo está tratando isso como um drama absoluto. De fato, criou um problema de preço mais estrutural, né, de aumento do preço da energia. Mas era uma solução, tá? Uma solução depender de ainda por cima de um fornecedor que não é nada confiável, como o caso da Rússia, tá? Sendo que, bom, a opção foi feita pela Alemanha. A Alemanha do professor Baixa escolheu o momento fechar todas suas usinas nucleares, bom, tomou essa decisão estrategicamente realmente muito errada, tá? Bom, a França, por exemplo, agora está virando o grande fornecedor de energia elétrica dos outros países. Porque quando aconteceu a crise, você tinha mais da metade do parque, como se chama, nuclear do que francês que estava inativo. Agora a isso. gente está chegando a 80%. E, bom, tem um planejamento, bom, por isso que a EDF foi renacionalizada. Você vai ter, assim, 800 bi de investimento nos próximos 10 anos no setor. Então, isso é uma política industrial, que a gente queira ou não, tá? Então, para certos países, até que essa situação não é tão ruim. Da mesma forma, a gente já comentou, a França é, agora há 3 anos, o segundo maior exportador de armas do mundo. Então, para a França, essa situação até é verdade que a Alemanha é mais complicado. Por isso que a Alemanha está tentando negociar de forma sorrateira, né, como sempre, sua posição. Mas realmente essa posição é muito pior para a Alemanha, que sempre foi muito assim, é, cachorrinho abanando, para os Estados Unidos, e a opção de uma visão, e olha com a gente está falando do Macron, que não é exatamente o líder mais assertivo do mundo, mas a ideia que ele defende desde o início, desde o primeiro mandato dele, que tem que ter algum grau de autonomia maior, tem que tentar, pelo menos, se afirmar. Bom, no final as coisas se demonstrou certo, tá? Então, aí o problema é que, como o professor Bastian falou, você não tem nenhuma forma de uniformidade entre os diferentes países. Porque cada país também quer roubar do outro. É o famoso begging the neighbor, né? Que tinha Beggata neighbor, exatamente. é, na Política dos época do anos 30, claro, mercantilismo, né? Bom, claro. aí tudo bem. Se realmente você. E por isso que eu falei, o problema é a ausência de um projeto europeu. O projeto europeu da Comunidade Econômica do Carvão do Aço, o projeto europeu original do Tratado de Roma, era um projeto de integração produtiva e comercial, que deu muito certo. Tal ponto que você chegou até quase 80, antes da saída antes do Brexit, mais de 80% do comércio internacional dos países membros da União Europeia era entre países membros. Tinha dado muito certo, porque era um projeto sempre planejado, aí tinha infraestrutura, os fundos estruturais Exato, dos quais beneficiaram os países que entraram na União Europeia, que foram entrando, eram justamente a ideia, bom, vamos botar esses países no mesmo nível de infraestrutura que os outros, vamos integrar, vamos ter algo porque, por exemplo, os Estados Unidos não faziam, não fazem desde, sei lá, no final da década de 70. Então tinha um propósito. No momento que, de fato, se transformou, e isso o Tratado de Maastricht foi o momento da ruptura, né? Marcou oficialmente a ruptura, né? Do momento que se transforma num projeto que sou de defesa de regras de concorrência, de estímulo a não, como se chama, a não criação de monopólio, bom, que aliás foi o grande erro, né? Porque bom, no final das contas os monopólios teriam permitido enfrentar até melhor os campeões nacionais asiáticos. Mas enfim, isso é outro debate. Mas no momento que você não tem mais nenhum projeto, a coisa anda dessa forma. A gente já conversou sobre isso. Por que a América Latina passou a crescer pifiamente desde o neoliberalismo, desde o início da década de 80? Por que a Europa passou a crescer pifiamente desde o início da década de 80? Simplesmente porque parou de ter uma estratégia, parou de ter um plano, parou de ter um espaço que não é contestado politicamente. Tá? Não dizer, olha, tem política industrial, a gente constrói infraestrutura, vamos avançar, que foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e no período desenvolvimentista na América Latina.
Na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia dos países, bom, pelo menos os maiores, Alemanha, França, Itália, não, a gente, no sistema produtivo é destruído, mas a gente vai reconstruir e ainda por cima, a gente vai avançar em setores onde ficamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos. E verdade que os Estados Unidos foram, como já foi lembrado, benevolentes nesse período, mas tinha esse projeto. Hoje em dia nem tem mais esse projeto. Então, esse é o problema. E como a política ficou girando em volta desses temas que são muito práticos também para esquecer justamente essas questões estratégicas, que são os temas da imigração, bom, aí as coisas pararam, tá? Porque tem que pensar que isso a gente até fez uma piadinha, no início antes do início do programa com o Luiz Carlos. Tem que pensar que nessa situação tem gente que está aproveitando, que aproveitam muito disso. As Claro. relocalizações permitiram às empresas multinacionais europeias de ter e atingir taxas de lucros elevadíssimas, dependendo do setor, obviamente, tá? E a mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. O mais curioso é os Estados Unidos desfazer algo que ele. Aí é mais complexo. Né? O caso americano é um caso mais. Mas na Europa, até recentemente, a contestação era pouca. Né? As coisas começaram a mudar quando os países, as populações viram a dependência enorme em relação a produtos estratégicos durante a pandemia, isso sim. Mas não sei, eu não estou vendo esse projeto, eu não estou vendo essa escapatória. Mas eu já falei demais, passo a palavra para os camaradas. Mas o Bastian, o Numa está afirmando que a Europa virou uma espécie de Bragantino geopolítico, sabe como é que é? Mais ou menos assim. Isso mesmo. Eu queria só fazer um comentário pequenininho com Ou referência. explicitou, né, a sua É o característica de Bragantino. Bragantino É geopolítico. um É isso. Bragantino geopolítico. É, Exatamente. eu acho assim, vendo, não vou falar, eu concordo com muita coisa de que você coloca, né? Até porque eu vivi na Europa na segunda metade dos anos 80 o sucesso da, do processo de integração da União Europeia, por exemplo, na Península Ibérica, eu acompanhei, impressionante, não tenha dúvida. Né? Mudou Portugal, mudou Espanha, mudou uma série de coisas. Mas eu acho que a questão, talvez eu não seja tão otimista quanto você na ideia de que a continuidade da relativa mediocridade europeia é estável. A minha única dúvida é se esse cenário atual dá estabilidade. Eu, veja, isso não tem nada a ver com ciência, porque nós estamos fazendo cenários no momento que tem uma descontinuidade muito grande. Só para o pessoal que está nos ouvindo fazer, nós economistas estamos acostumados a fazer projeções, não previsão. Eu sempre falo, quem faz previsão é jogador de tarô. Nós projetamos. Se tudo mais se mantiver constante, a tendência é essa. Agora, quando há descontinuidade histórica, a nossa bola de cristal fica completamente enevoada. Então, não dá para fazer projeção se tudo muda. Então, é muito difícil. Então, o que a gente pode fazer é um pouco de apostas dentro desse cenário. Né? Eu compartilho da sua visão, tendo trabalhado também muito na questão de relações econômicas internacionais, que a questão geopolítica, tal como ela é colocada, ela é muito simplista, porque fala em interesses nacionais, que é uma coisa muito complicada. Né? Nós estávamos comentando antes de começar o programa, né, sobre se dependendo da sua classe social, não tem lugar ruim no mundo. Você pode estar no lugar mais pobre, pode estar no Paquistão, sei lá, em algum outro país do gênero, você vai viver bem. Então, a questão que se coloca na Europa é quem ganha e quem perde com esse negócio. Você está mudando a regra do jogo. É um processo de transformação muito radical que vai ter consequências. Esse é o outro ponto que eu discordo do Numa, mas a gente vai ver depois. Ele está dizendo o seguinte: no final não importa muito. Eu desconfio que isso não é verdade, mas eu não tenho elementos também para questionar como ele tem o feeling que tudo vai continuar como está. Eu tenho o feeling que deve mudar, mas nós vamos ter que esperar algum tempo, olhar para trás e ver o que realmente houve. Mas nós vivemos tempos interessantes, é a única coisa que nós podemos dizer do momento que nós vivemos.
Olha, mas eu fico com a sensação, Bicalhinho, que é um dizendo que vai ser para a Europa a mediocridade estável e outra é mediocridade com viés de baixo. Que maldade. Bem, senhores, eu acho que nós já temos 1 hora e meia, né, de programa, então a gente vai ficando por aqui. É claro que esse é um tema que vai seguir na mesa, né? E a gente não teve oportunidade aqui de falar um pouco sobre o Brasil. Mas eu acho que sobre o Brasil a gente vai falar no próximo programa na semana que vem, né, Basta? Semana que vem a gente faz um programa, aí a gente já tem mais informações. Informações sobre o Brasil, né? Porque tá difícil ainda agora, temos que aguardar um Tá Se não pouquinho. difícil a formos gente. atropelados mais uma vez Por É, por alguma alguma coisa. novidade. então eu acho que dá um pouco para a gente ter uma análise melhor uma semana depois, né, de como é que ficou a questão entre o Brasil e os Estados Unidos, como é que ficou esse embate, né? E no caso europeu, também eu acho que no fundo é a mesma coisa, né? A gente vai ter que esperar o desdobramento, né, dessas questões todas, então, de forma que a gente possa trazer aqui muito mais as nossas dúvidas, né, Prado? As Uhum. nossas. Gente, é verdade mesmo, porque o mundo à revelia, né? Como dizia lá o velho Guimarães Rosa, um mundo à revelia é muito difícil você fazer a análise, né? Onde as coisas vão acontecendo e, evidentemente, eu não sei, a gente poderia até parafrasear, né? O político mineiro, né? Eu não sei se é o Alckmin, não tenho certeza se é o Alckmin ou se é o Magalhães Pinto. Alckmin, que eles falavam, Alckmin, É, o né? Que eles Alckmin, falam. né? O Zé Alckmin é Maria o, é o Alckmin. paulista, né? Exatamente. O Alckmin é o paulista e o Alckmin é o mineiro. Ou se foi o Magalhães Pinto, né, que falava aquela história de que política era como as nuvens, né? Cada dia que você olhava, elas estavam lá de uma maneira, né? Mas o mundo é um pouco hoje como as nuvens, né, que vão passando no céu, né? E vão se modificando, se transformando, e Por, cada i- vez que você olha para elas, é difícil, você tem que por isso tentar que eu gosto de estudar compreender. século XIX, Bicalho. O século XIX é uma maravilha para estudar, porque ocorreu. Economista adora falar sobre o passado, não tem risco nenhum, né? Etc. É muito mais fácil, né? Mas eu acho que é isso. E lembrando também que o Numa falou, que é a fragilidade também dos modelos, né? A fragilidade dos modelos também que a gente tem para analisar essas coisas que estão se transformando na maneira que bom, que estão acontecendo. Enfim, a gente vai fazendo aqui o dia a dia, né, Prado? A gente vai fazendo Pois é. aqui, como diz o Numa, pelo amor de Deus, não me faça perguntas sobre o que vai acontecer, né? Nesse caldeirão, né? Eu não sei como é que esse angu vai ficar aqui no final, né? A gente vai colocando coisa no angu, né, Baixazinha? Vai colocando isso, vai colocando aquilo, experimenta, vai, numa tentativa de compreender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Só que a gente faz isso em público, né? Ao invés de fazer isso no bar, conversando lá, tomando uma cerveja, tomando um vinho, beliscando ali um croquete, a gente faz aqui junto com vocês e a gente Começamos no espera. cafezinho, né? O nosso, Inclusive que nosso fecharam o cafezinho nosso fechou, café na né? Lá no, universidade, né? Não reabriram depois. A é, gente não está com o nosso aquele barzinho que a gente sentava para Nunca tomar mais. café. O bar que gerou o programa, né, não existe mais, né? Não, Fecharam isso, né? fecharam na pandemia, ele não voltou. Nós voltamos da pandemia, né? Mas o bar, Nós voltamos, mas o café não. o bar não. Eu acho que a próxima vez, ô, Numa, a gente podia fazer o programa tomando uma cervejinha, né? Uma coisa de vez em quando para aliviar um pouco a barba, ficar mais agradável. É isso, muito, mas muito obrigado a vocês, ao Pradinho, ao Numa e ao Baixa, né? Por ter aqui, a gente ter tido essa conversa. A gente espera que essa conversa tenha sido útil. E a gente se preocupa muito, né, Numa, né, às vezes com as simplificações das análises, né? A gente tenta fugir um pouco disso e respeitar, gente, a complexidade do mundo e a complexidade das coisas, né? Às vezes é mais fácil, né, uma solução ali meia bomba, né, Baixozinho? Aquela abordagem assim mais que a gente se sente mais seguro, mais confortável, mas não adianta nada, né? Porque não dá conta. Quer dizer, a gente tem que respeitar a complexidade, as nuances, essas dificuldades que as coisas têm, né? É o mínimo que a gente da universidade tem que respeitar é a complexidade do mundo, né? E não se esqueça, gente, a gente estuda na universidade, porque da onde é que a gente parte? Do que a gente sabe? Não, né, velho Prado? A gente parte da onde a gente não sabe, o que a gente está sempre falando. Eu lembro um velho professor que dizia isso, né? Um acadêmico que está sempre falando sobre coisas que ele não sabe, né? Que ele está tentando compreender, que ele está tentando saber, que ele está tentando. Diga-se de passagem, o que a gente sabe não nos interessa mais, né, Márcio? Ficou para trás. É isso, gente.
Muito obrigado a vocês todos, um grande abraço em todas e em todos, um grande beijo e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Beijaço!